Vida plena, o Evangelho sem a máscara da religião. Estamos na 9ª parte já. E hoje nós vamos continuar no capítulo 4, versículo 8 e vamos até o 20. Ok? Acompanhe a leitura. Antes de conhecerem a Deus, vocês eram escravos de supostos deuses que na verdade nem existem. Agora que conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, por que desejam voltar atrás e tornar-se novamente escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos deste mundo? Vocês insistem em guardar certos dias, meses, estações ou anos. Temo por vocês, talvez meu árduo trabalho em seu favor tenha sido inútil. Irmãos, peço-lhes que sejam como eu, pois eu também sou como vocês, e vocês não me trataram mal, e certamente se lembram de que eu estava doente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez. Embora minha saúde precária fosse uma tentação para me rejeitarem, vocês não me desprezaram, nem me mandaram embora. Ao contrário, acolheram-me e cuidaram de mim como se eu fosse um anjo de Deus, ou mesmo o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês que demonstraram naquela ocasião? Eu estou certo de que, se fosse possível, teriam arrancado os próprios olhos e os teriam dados a mim. Acaso me tornei inimigo de vocês porque lhes digo a verdade? Esses falsos mestres estão extremamente ansiosos para agradá-los, mas suas intenções não são boas. Querem afastá-los de mim, para que dependam deles. Se alguém deseja agradá-los, muito bem, mas que o faça sempre, e não só quando estou com vocês. Ó, meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa. E elas continuarão, as dores de parto continuarão, até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Eu gostaria de estar aí com vocês para lhes falar em outro tom, mas distante como estou, não sei mais o que fazer para ajudá-los. Amém? Vou fazer mais uma breve oração. Pai amado, Deus bendito, fala conosco, Pai, através do seu Santo Espírito. Tem misericórdia de mim, me usa, Senhor, para compartilhar a tua palavra e o teu evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lembrar que a gente está lendo uma carta, ok? Eu acho que até agora, hoje foi a parte que mais pareceu uma carta, né? Quando ele fala coisas pessoais, fala do encontro que eles tiveram, quando Paulo fala do encontro que ele teve com os Gálatas de outras vezes, ou quando ele diz, se eu pudesse estar aí com vocês, ou quando ele diz coisas, olha, diante disso tudo eu já estou perplexo, eu nem sei mais o que eu faço com vocês, né? É uma coisa mais pessoal. O apóstolo Paulo aqui, ele divide esse trecho, na verdade que ele está dizendo, em dois momentos. A gente tem um momento em que ele está sendo duro, que ele está sendo ele está com uma linguagem muito tensa, e daí ele assume um tom paternal, próximo, como um pai que chama do lado para dar uma bronca, mas sabe que dá essa bronca abraçado com o filho, com ele sentado do lado, conversando ali ao pé do ouvido, com um tom amoroso, paternal. E aí ele encerra, né, o versículo 20, retomando a gravidade do que está acontecendo. Ele falou, olha, mais ou menos como se ele estivesse dizendo assim, olha, eu te amo. Tudo bem, você está pisando na bola, mas eu te amo. Mas isso que você está fazendo não é certo, hein? É como se ele estivesse terminando assim. Mas vamos dar uma olhadinha, né? Versículo a versículo, que é a proposta desse estudo que a gente tem feito. Já no versículo 8, a gente pode destacar aqui a ideia do conhecimento, ou conhecer a Deus, ou ser conhecido por Deus. É uma maneira que o apóstolo Paulo está trazendo aqui, de iniciar esse discurso, fazendo primeiro um contraponto àquilo que os judeus entendiam. Os judeus, eles criam que as pessoas não tinham o conhecimento de Deus. Conhecimento aqui, o sentido é relacionamento, não significa saber quem é. Se eu perguntar, você conhece, sei lá, o Silvio Santos? Provavelmente todo mundo aqui vai dizer, eu conheço. Você sabe quem ele é. Conhecer, eu tenho ele aqui no meu celular, quer ver, eu vou ligar para ele, né? Aí você liga para ele, aí do outro lado, oi, né? Era o Silvio Santos falando com você. Isso é conhecer a pessoa.
É nesse sentido que o texto está dizendo. Tem muita gente que sabe quem Deus é, mas eu não o conheço, não me relaciono com Ele, eu não estou intimamente ligado com Ele. O judeu entendia que todos os outros povos não tinham o conhecimento de Deus, não eram conhecidos de Deus, porque não faziam parte da aliança que nasceu com Moisés. Aliás, que nasceu com Abraão e depois se intencionou com Moisés através da lei mosaica. Mas o fato é, agora com Jesus Cristo, e dentro da tese do apóstolo Paulo, todos eles são filhos de Abraão. Não foi isso que a gente viu nos outros 2 domingos? Todos são filhos de Abraão. Logo, eles conhecem a Deus, e é isso que o apóstolo Paulo está afirmando para eles. Note, antes de conhecerem a Deus, fazia sentido vocês serem escravos. Mas agora vocês conhecem a Deus. Como vocês podem praticar essas coisas? E mais ainda, agora que Deus os conhece, aqui esse ou melhor, verdade, eu fiz uma tradução um pouquinho melhor disso aí. Ou melhor, eu fiz uma tradução melhor, ficou esquisito, né? Mais importante que vocês conhecerem a Deus, é que Deus os conheceu. O fato é, Deus nos conhece intimamente, profundamente, mais do que a gente pode imaginar. Não sabemos tudo sobre Deus. Não sabemos todas as coisas sobre Deus, até tentamos, nos esforçamos, participamos da igreja, dos cultos, classe de discipulados, encontros que nós temos, sempre há reflexão, principalmente numa igreja presbiteriana, onde o centro do nosso culto, na pessoa de Deus, é a palavra que nós compartilhamos. E Deus fala através da tua palavra. Esse é o centro do culto. O momento em que Deus nos fala. Temos sempre ouvido Deus. Existem pessoas aqui que têm horas de sermão, de vida, para se tornar pós-doutorado em qualquer tipo de matéria religiosa. Pós-graduado em escatologia, pós-graduado em doutrina da salvação. Dona Braula já teria uns 18 certificados aí de graduação e pós-graduação, só se somar as horas de sermão que ela tem. Do tanto tempo que a gente dedica, mas a gente não conhece a Deus plenamente. E no relacionamento, se esse é o sentido principal da ideia, tentamos também o relacionamento com Deus, nos envolvemos com Ele, oração, leitura da Bíblia, momentos de comunhão, momentos de adoração, mas nunca fazemos isso plenamente também. Mas Deus, o próprio Deus, nos conhece. Ele me conhece e Ele conhece você. Ele não conhece porque sabe, mas Ele te conhece porque escolheu se relacionar com você. Mais importante do que você conhecer Deus, é importante você saber que Ele te conhece. Ele sabe quem você é. Ele conhece toda a tua história. Ele sabe os seus diagnósticos médicos melhor que o seu médico. Ele sabe as coisas que passam no seu coração melhor do que seu próprio marido ou esposa, melhor que seu pai, melhor que sua mãe. Ele sabe suas dificuldades, Ele sabe os problemas que você tem enquanto você está aqui me ouvindo. Ele te conhece. Mais importante do que nós conhecermos a Deus é o fato dele nos conhecer. Ele nos conhece profundamente. Mas no versículo 10, na sequência, vocês insistem em guardar certos dias, meses, estações e anos. Olha só o que está acontecendo com os Gálatas. Olha que terrível. Antes deles conhecerem a Deus, eles tinham alguns costumes. Costumes religiosos pagãos. Eles não sabiam quem era o Deus de Israel, tinham lá seus hábitos e dentro desses hábitos religiosos, culturais, eles adoravam várias coisas.
E dentre essas coisas, eles guardavam dias, meses, estações do ano, astros, estrelas, sol, lua, deuses estranhos com nomes de planetas, Júpiter, Netuno e tanto monte, uma lista imensa. Aí eles conhecem o Evangelho através do apóstolo Paulo. Quando eles conhecem o Evangelho, a mente dessas pessoas abre. E eles param de adorar todas essas coisas e se voltam para Cristo. E tem uma experiência com Cristo, como nós lemos nas mensagens anteriores, o Espírito que foi dado a eles por meio da fé, realizava obras e milagres no meio deles. Eles estavam tendo experiências positivas do relacionamento com Deus através do Evangelho, conhecendo o Evangelho por meio da fé. Agora que o apóstolo Paulo saiu do meio deles, eles ficaram um tempo sozinhos, apareceram cristãos judaizantes, que é o cristão convertido a Jesus Cristo, mas que entende que é preciso voltar à lei de Moisés. E essas pessoas começam a ensinar agora outras coisas para essas pessoas. Olha, a fé em Jesus Cristo, ela nos salva. E diz eles erroneamente, mas ela não é suficiente, a gente precisa voltar às práticas judaicas. E aí, guardar os dias, guardar os meses, as estações, os anos, que eles faziam antes de forma pagã, eles fazem agora de forma judaica. Ou seja, o próprio judaísmo implementou a forma pagã de adorar a Deus. Os dias são as superstições acerca do sábado, de outros dias inventados para guardar. Os meses são as luas, as estações são os tempos, as festas da Páscoa, os tabernáculos, festa do Purim. Os anos, o sacrifício anual, os anos sabático, o ano do jubileu. Todos esses ensinamentos judaicos que faziam sentido apenas para os judeus, agora implementaram e foram integrados à vida dos Gálatas para eles começarem a adorar também. Para eles começarem a guardar esses movimentos dos dias, meses, estações e anos. E olha que perigo. Um movimento de dentro da própria igreja cria alguma coisa que parece coisa de igreja, mas que afasta esses homens de Deus. Percebe como é perigoso? Olha, não foi nenhum doido que apareceu lá em Gálatas, que ninguém nunca ouviu falar, que começou a falar besteira, coisas lunáticas no meio da igreja, e a igreja começou a seguir outra pessoa. Não, isso aconteceu e nasceu dentro da igreja. Paulo está escrevendo para cristãos. A própria igreja criou coisas que parecem coisas de igreja, porque a gente coloca um nome religioso, porque a gente cria aí um cenário em cima, e isso parece coisa da igreja, parece que é coisa para Deus, e esta coisa se torna um empecilho para esses homens conhecerem a Deus e se relacionarem com Ele. É isso que os Gálatas estão vivendo, é isso que está acontecendo com eles, e por isso que Paulo está perplexo, por isso que Paulo não sabe nem o que fazer, como ele termina essa carta. Olha o que ele diz: temo por vocês. Talvez tudo que eu tenha feito até agora tenha sido em vão. Será que o Paulo ter criado a comunidade entre os Gálatas, ter começado essa igreja, ter ensinado, discipulado, gastado tempo, ter passado tempos com eles, ter treinado, ter ensinado, tudo isso que ele fez parece que está indo por água abaixo? Essa é a impressão que Paulo tem, essa é a impressão que chega. É óbvio, aqui a gente está usando um pouquinho de retórica. A gente não, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo conhecia demais os textos gregos, oradores gregos, filósofos gregos. E por isso, muito do que Paulo escreve nessa carta, porque ele está escrevendo para helenistas, para homens de origem grega, ele usa muito da cultura deles mesmos. E uma das questões que eles usam, que os oradores usavam, é justamente essas retóricas contrárias, né? Esse
talvez o meu trabalho árduo, ou o meu árduo trabalho em seu favor tenha sido inútil. Isso é para agravar o tom daquilo que ele está dizendo. Paulo sabe que não é inútil. Quando ele escreve em Coríntios 15, 58, ele diz que todo trabalho para o Senhor não é em vão. Não é em vão. Mas ele usa isso como uma retórica para trazer gravidade àquilo que ele está falando. Para mostrar o quanto isso é importante. E aí então ele diz, ele começa aqui no versículo 12, esse tom mais paternalista. Aqui ele termina no 11 esse grau de intensidade. Aí no 12, sejam como eu, pois eu também sou com vocês. Paulo usa aqui para a mente do grego, isso que é muito importante. Os amigos são vistos como iguais. Para você ser amigo, tanto não sei se você sabe, até hoje na cultura grega, hoje mesmo, no nosso tempo contemporâneo, os gregos, os amigos, eles andam abraçados. Sabiam disso? Eles se abraçam. É comum você andar na cidade e ver dois homens abraçados. Eles são namorados. Não, não são. Amigos andam abraçados, é comum. Faz parte da cultura deles. Faz parte da cultura. O grego, ele entende que quando nós somos amigos, nós somos iguais. Até o ponto de compartilhar coisas, bens. Sou amigo. Então, o que você tem é meu, o que eu tenho é seu. Tá? Sou amigo do João. Qualquer dia você vai me ver passeando com o carro dele por aí. Vou lá, pego. Sou amigo. Tá? Não somos gregos, né? Não temos toda essa liberdade. Mas entre eles tinham essa cultura de o amigo é igual. É igual. Por isso Paulo, conhecendo a cultura deles, abre mão de valores pessoais, até mesmo culturais, porque o apóstolo Paulo vem de uma cultura onde eu não sou igual. Na cultura do apóstolo Paulo, na qual ele foi criado, ele não é igual a um grego. Na cultura que ele foi criado, ele não se assenta para comer com um grego. Na cultura que ele foi criado, uma pessoa de um outro povo não se relaciona comigo. No entanto, Paulo abre mão de todos esses valores. Abre mão do que ele gosta, abre mão das suas prerrogativas a respeito de outros seres humanos, ele abre mão do seu preconceito, ele abre mão de valores para se igualar aos gregos. E ele diz, faça como eu fiz. Ele abre mão de valores religiosos para fazer amizade com eles e ser irmão deles. Agora, vocês viram eu fazer isso? Façam como eu. Abandonem vocês os seus valores religiosos que vocês estão criando agora. Isso está fazendo mal para vocês. Esse é o convite do apóstolo Paulo. Mas ele usa da cultura, ele usa daquilo que ele tem. Outra coisa interessante é que o ministério do evangelho que o apóstolo Paulo vive entre os Gálatas é transparente. É transparente ao ponto de o apóstolo Paulo dizer, façam como eu faço. Paulo não está dizendo, sejam como eu sou. Mas vejam os meus passos e sigam os mesmos passos que eu. Façam aquilo que eu tenho feito. Dependam apenas de Cristo, dependam apenas dele. Não é que muitas vezes a gente tem uma dificuldade terrível com a forma como a gente age. A gente age geralmente preocupado com a reputação. A pergunta é, o que vão pensar de mim se me verem fazendo isso? Aí, pela preocupação do que vão pensar de mim se me verem fazendo isso, a gente muda o nosso comportamento. Foi o que aconteceu com Pedro, lá em Gálatas 2. Agora, o que Paulo está dizendo para eles, e é a preocupação que eu acho que nós temos que ter, o que eles vão fazer se me veem fazendo isso? Não é o que vão pensar. O que seu filho faz quando te vê fazendo coisas que você não deveria fazer? Te imita.
Ele faz igual você. Por isso, a escolha de Paulo é ter uma vida transparente e fazer o que é certo, para que aquelas pessoas que o vejam, façam as coisas certas também. E desse ponto de vista, eu e você somos modelos. O que você faz diante das pessoas é modelo para elas te copiarem e fazer igual. Principalmente se você é líder. Principalmente se você é pai. Principalmente se você é mãe. Se você é o irmão mais velho. Se você é o vô. Se você é o tio. Sejam como eu sou. Sigam o meu exemplo. Podemos dizer isso? Temos que ser transparentes como Paulo é. Talvez ser transparentes ao ponto de pedir perdão na frente dos nossos filhos, pedir perdão na frente das pessoas que nós lideramos, de dizer, olha, isso que eu fiz estava errado, eu deveria agir de outro jeito. Paulo tinha deixado uma impressão na frente dos Gálatas, de quem ele era, e ele podia recorrer à transparência de quem ele era. Sejam como eu sou. Estava doente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez. Isso. Estava doente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez. Aqui há teorias, né? A gente já aprendeu que pode ser que existem possibilidades de Paulo estar escrevendo ao sul da Galácia, ao norte da Galácia. Não há certeza entre os escritores. Se for ao sul, que Paulo está escrevendo, essa referência do apóstolo Paulo está lá em Atos 13, 14. E aí, naquele momento, para João Calvino, esse doente ou estar doente não é necessariamente uma doença física, porque a gente vê em Atos 13, 14 que o apóstolo Paulo foi apedrejado. E de lá ele foi levado para Derbe, que fica ao sul da Galácia, aonde pela primeira vez ele esteve com aquelas pessoas do sul da Galácia, onde ele ficou um tempo. Para João Calvino, não é necessariamente enfermidade, mas feridas no corpo. Porque o apóstolo Paulo, ele foi apedrejado e dado como morto. Imaginem ser apedrejado, não é levar uma pedra na cabeça, uma multidão tacando pedras. E não pensem em pedregulhos. Porque isso faz uma grande diferença. Uma coisa é você levar uma pedrada de um pedregulho. Outra coisa é você levar uma pedrada de uma pedra lascada dos solos da Palestina. Pedras pontudas, afiadas e que rasgam a pele. O apóstolo Paulo estava dilacerado, em carne viva. Essa foi a situação dele. Então, para João Calvino, essa enfermidade, na verdade, é o estado físico do apóstolo Paulo. Os gregos, eles tinham uma intolerância com situações. Uma delas era a enfermidade. Eles entendiam que toda enfermidade era fruto de maldição. Era uma cultura que eles tinham, cultura pagã. E por isso o apóstolo Paulo fala, embora minha saúde seja precária, né, fosse uma tentação para me rejeitarem. Mas vocês não me desprezaram e nem me mandaram embora. Justamente por causa desse estado precário. Mas há também a possibilidade do apóstolo Paulo ter uma febre maculosa, ter um outro tipo de doença. Existem várias possibilidades aí de doenças que os historiadores apontam. A gente só sabe de uma coisa, e essa é certeza. Paulo estava num estado de saúde que não era agradável. Alguns usam a referência dele depois falar mais para frente aí sobre serem capazes de tirar os olhos para me darem, né? E aí falam que Paulo tem um problema de visão, e tem bastante gente que fantasia em cima desse problema de visão, que foi por causa da primeira cegueira dele quando ele conheceu Jesus, e aí depois no final dessa carta, vede com que letras gigantes eu estou escrevendo. Balela, tá? Tudo isso não tem nada de fundamento. O importante é a gente saber o seguinte: o apóstolo Paulo estava numa condição desprezível. Mas os Gálatas o recebem bem. Embora minha saúde fosse uma tentação, por causa da cultura deles, para vocês me rejeitarem, vocês não me desprezaram e nem me mandaram embora.
Ao contrário, vocês me acolheram, tal. E me tratou como se eu fosse um anjo de Deus. Olha só a referência. Anjo de Deus. Ou mesmo o próprio Cristo Jesus. Aqui faz sentido uma coisa. O apóstolo Paulo, o nome apóstolo significa enviado. A pessoa que você manda alguém fazer uma tarefa em seu nome, essa pessoa é um apóstolo seu. Certo? Então, se eu peço para o Antônio, por exemplo, ir lá no banco com um documento meu, uma procuração em meu nome, para ele fazer um serviço bancário, ele é meu apóstolo nesse trabalho do serviço bancário que eu o nomeei para fazer. O apóstolo Paulo era apóstolo de Jesus, então ele era um enviado de Jesus. E era comum você tratar o enviado como você trata o dono da missão, como o próprio Jesus. Faz todo sentido. O apóstolo Paulo foi sim tratado como um anjo de Deus, como o próprio Cristo, porque ele é um apóstolo de Cristo. Então eles tratam ele como Cristo, porque ele está indo em nome de Cristo. Em nome de Cristo. Agora olha que interessante, o que aconteceu com a alegria que vocês demonstraram naquela ocasião? É interessante a gente notar que o povo de Gálatas não é muito diferente de mim e de você. Você por acaso lembra da sua alegria quando você começou os seus primeiros dias na caminhada cristã? Você lembra da sua disposição de fazer tudo? Você até que segurar, né? Some tudo. Não, eu vou cuidar, eu vou dar aula para as crianças, eu vou cantar no coral, eu vou participar da SAF e da UPH ao mesmo tempo, não sei como, né? Tudo, se envolvia com tudo. A gente tem disposição, a gente tem gás, a gente tem vontade, a gente abraça, a gente acredita em todo mundo, a gente dá... O tempo parece que vai nos martelando, até um ponto em que a gente já não acredita nas pessoas. A gente já acha que é cansativo demais se dedicar a tudo que existe na igreja. A gente perde o prazer, perde a vontade. E de repente, o mecanismo do culto, de acordar cedo no domingo, vir para cá, de participar talvez de um ministério ou outro, se torna um instrumento que mais te afasta de Deus que te aproxima. Porque nós começamos a confundir que nem os Gálatas. A gente faz porque Deus é Deus, né? É bom estar lá. Mas o amor, o conhecer a Deus, se desfez no ar. A pergunta de Paulo é uma pergunta para mim e para você. Ele está perguntando para cristãos: o que aconteceu com a alegria? O que aconteceu? O que aconteceu com o prazer? O que aconteceu com o bom envolvimento? O que aconteceu com os bons relacionamentos? O que aconteceu com a comunhão daqueles primeiros dias? Será que estamos sendo vencidos pela rotina, pelo cansaço, pela religião? Será que fazemos o que fazemos com alegria mesmo, de fato? Ou sobrou apenas as tarefas agora para fazer? Isso ainda te empolga? Você ainda acorda feliz de saber que é domingo e que nós estaremos juntos adorando a Deus, em comunhão? Você acorda feliz porque você não vai ver gente que você ficou a semana inteira sem saber delas? O que aconteceu com a alegria? É a pergunta de Paulo. Se fosse possível, teria arrancado os próprios olhos e teriam dado a mim. Aqui, eu sei que o apóstolo Paulo não está falando literalmente de arrancar os olhos, e não está falando dele não ter olho bom e precisar do olho de alguém para substituir os deles. Não é uma profecia sobre transplante de córnea, não tem nada a ver com isso, ok? É um recurso retórico dos oradores gregos, dos estoicos, que são os filósofos que existiam na época do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele conhece tão bem os Gálatas, que ele conhece as histórias dos Gálatas. Olha que interessante. Ele sabe quais são os discursos que os Gálatas gostam de ouvir. Ele sabe quem são os oradores que os Gálatas gostam de ouvir. E ele insere no discurso dele uma frase comum de oradores, quando falava justamente sobre temas como esse de amizade. Vocês gostam tanto de mim,
Vocês demonstram tanto amor que eu sei que se precisasse vocês teriam os olhos para me dar. É um recurso retórico. Mas olha que curioso. Quando nós saímos para fazer tarefa missional, e às vezes as pessoas me perguntam sobre, pastor, eu não sei o que falar. E geralmente a minha pergunta é, e por que você está preocupado em falar? Já reparou que a gente fica muito preocupado com o que a gente fala? Faça como o apóstolo Paulo. Se interesse pela vida das pessoas. Conheçam suas histórias. Saibam as músicas que eles ouvem, as séries de televisão que eles gostam. Crie diálogo com coisas que são comuns. O apóstolo Paulo no primeiro século fazia isso e a gente ainda não aprendeu. Você não tem que falar nada. Você só tem que amar as pessoas. Ame-as. Se relacione com elas. Seja próximo delas. Só isso basta. Se você é um cristão verdadeiro, elas vão olhar para a sua vida e vão perceber que existem coisas na sua vida que são interessantes para ela. E quando você menos esperar, elas estão seguindo seus passos. Não precisa fazer curso, não precisa ter uma cartilha, não precisa ter frases de efeitos decoradas. Você precisa conhecer as pessoas. Se você amar as pessoas, você vai saber o que dizer no momento em que elas precisarem de um apoio seu. É isso que o apóstolo Paulo fazia. Acaso eu me tornei inimigo de vocês porque lhe digo a verdade? E quem não passa por isso? O apóstolo Paulo precisa chamar a atenção dos Gálatas, precisam lembrar eles das coisas que são reais. Eles estão errados, eles estão enganados, eles estão se enganando, eles estão fazendo algo que prejudica as suas vidas. E agora ele é a pessoa que vai chamar a atenção deles, dizer, pessoal, acorda, vocês não estão vendo que isso está errado, isso está fazendo mal para vocês? E aí eles não gostam. Como a gente é parecido com esse povo. Como somos difíceis de ser pastoreados. Como somos difíceis de sermos corrigidos. Como não gostamos de uma palavra contrária. Isso nos faz mal. A gente nem olha para a cara da pessoa que chama a atenção da gente. Ninguém faz isso, mas não gosta, não pode falar. Não posso chamar atenção. Não posso pastorear às vezes. Pessoas não gostam de serem corrigidas. Queridos, para passarmos pelo processo que Gálatas passou, de sair de um povo religioso e passar a ser um povo que se relaciona com Deus de verdade, a gente tem que quebrar o nosso ego de vez em quando. Eu não estou dizendo que toda forma de pastorear é legítima, tem pastores que são carrascos mesmo. Conheço alguns. Mas Paulo está sendo amoroso. Paulo está se colocando no lugar deles. Paulo está dizendo, eu já fui como vocês. Eu já estive aí no lugar de vocês. Paulo está lembrando o quanto eles o amam também. Olha, vocês me amam. Vocês já demonstraram que me amam. Agora, por favor, me escuta. É para o bem de vocês que eu estou dizendo. Essa forma de pastorear, amizade, amigável, num relacionamento, de pessoas que conseguem um entrar na casa do outro, sentar para comer uma boa pizza, tomar um café. Essa forma de relacionamento próximo nos dá espaço para corrigirmos uns aos outros. E eu não estou falando só de pastor para ovelha, eu estou falando de você para com seus amigos, pessoas que você conhece. Pessoas que estão próximos a você, que se sentam na sua casa, na mesa da sua casa, janta com você, toma café da manhã com você, e às vezes estão caminhando de forma errada e precisam de uma chamada de atenção sua. Ame-as. Faça por amor. Demonstre esse amor. Só corrigir por corrigir? E aí alguém vai dizer, nós temos que dizer a verdade. Sim, mas com graça e amor. Sem amor, a verdade se torna intolerância e arrogância. Amor sem verdade se torna tolerância apenas. Sem correção, sem disciplina. É preciso ter as duas coisas.
Paulo nessa carta mostra amor e mostra correção, disciplina, ao mesmo tempo. As duas coisas têm que andar juntas. No 16, né? Vamos lá? Agora, os falsos mestres estão ansiosos para agradá-los. Cuidado com quem te agrada o tempo todo. Mas suas intenções não são boas. Eles querem te afastar de mim. Porque Paulo aqui é instrumento de Deus para trazer a verdade do Evangelho para eles. Ou seja, querem afastá-los da verdade do Evangelho. Querem afastá-los de Paulo e afastá-los da mensagem. Para quê? Para fazê-los dependentes agora. Pessoas fazem isso. Não se iluda. Aqui entre os Gálatas são gente de dentro da própria igreja que faz isso. São agradáveis, são carismáticos, fazem tudo o que você gosta. Conheço um monte de gente assim. Final do culto, fica todo mundo feliz, porque riu pra caramba, porque foi engraçado, porque não sei o que lá. Mas quando você vê a profundidade do evangelho que foi compartilhada, nada. Qual é a evidência dessa mensagem? Soberania de Deus? Nada. Apenas agradou. Agradou o público. Apóstolo Paulo não está preocupado com o seu ibope. Algumas pessoas estão. Apóstolo Paulo está preocupado com outras coisas. Se alguém deseja agradá-los, muito bem, que o faça sempre, e não só quando eu estou perto de vocês, porque quando o apóstolo Paulo estava lá, a pessoa agia de um jeito. Era a pessoa mais agradável do mundo. Eu não sei se isso aconteceu com os Gálatas, mas eu acho que de vez em quando acontece, né? Você conhece pessoas que são agradáveis só quando você está perto? Você se afasta, vira um bicho daí, né? Você chega perto, amável, doce, que criatura maravilhosa. Você se afastou, vira um bicho, encrenqueiro, maldoso. Você chega perto, amor. Você sai de perto, maldade. É isso que as pessoas faziam, e os Gálatas caíam como crianças, uma história fantasiosa. Meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto. A ideia de filho é muito comum para aqueles que são discipulados. Era comum o mestre chamar os seus discípulos de filhos. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele traz não só por dizer a palavra queridos, ou um adjetivo de amabilidade, mas o fato é que ele tem mesmo sentimentos paternos por aquelas pessoas, como se estivesse os gerando, como ele diz. Eu sinto dores de parto. Alguém que está gerando vidas, mas olha que interessante, por sua causa, e essas dores continuam até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Coração de pastor é assim, o apóstolo Paulo é pastor. Pastor, enquanto não vê a pessoa emprumada na vida, não descansa dela. A gente corre atrás. A gente sofre, a gente ora, a gente precisa, a gente não se cansa. E é um privilégio ser assim. É muito bom saber que essa é uma vocação e que Deus tem nos chamado. Talvez Deus tenha chamado alguns de vocês. Perceba esse sentimento, sentir incomodado com pessoas que estão vivendo dias maus porque não sabem como vivê-los bem. Ou fazer o que é bem, ou o que é certo. E isso nos incomoda. Queremos pastorear, queremos estar próximo, queremos mudar essas vidas, mudar essa história. Gostaria de estar aí perto com vocês. Ele escreve no 20. Quando ele enviava a carta, a ideia é que a carta era a personificação da sua presença. Enviando a carta era a maneira dele estar perto, mas o apóstolo Paulo queria estar presente para lhes falar com outro tom. Quando o apóstolo Paulo escreve uma das suas cartas, 2 Coríntios 10, 10 e 11, mas ele diz assim que a presença, geralmente quando falamos pessoalmente, nós somos mais brandos. É mais ou menos essa a ideia. Escrevendo, a gente acaba sendo rude. Eu não sei se o apóstolo Paulo fazia ideia que um dia a gente teria o WhatsApp, mas eu acho que ele já sabia qual era o maior problema dos relacionamentos nos dias de hoje. Tem algumas coisas que não dá para conversar por rede social. Você tem que encontrar a pessoa e dizer pessoalmente. Tem outro jeito. O apóstolo Paulo, no primeiro século, vivia essa dificuldade.
já não sei mais o que fazer para ajudá-los. É mais um recurso retórico para dizer, igual a gente diz para os nossos filhos quando dá uma bronca, eu não sei mais o que eu faço com você, menino. Já não sei mais. É isso, o apóstolo Paulo sabia o que fazer. O apóstolo Paulo tanto sabia o que fazer que faz. Escreve uma carta ajudando os Gálatas. Para a gente refletir, para a gente praticar, para você guardar e levar contigo, eu quero destacar só 3 coisinhas, como eu faço sempre. Primeiro, tenha a noção do conhecimento que você tem que ter de Deus. Tenha a noção do conhecimento que você precisa ter de Deus. Conhecimento, relacionamento, proximidade e amor. Nós nos relacionamos com Deus. Queridos, entenda que isso é importante. Se você não se relaciona com Deus, tudo que você faz aqui é em vão. Sinto muito. De dizimar a servir em algum ministério, é tudo em vão. Não é para isso que Cristo chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, mas foi para se relacionar com Deus. Mas eu sei, você vai dizer assim, pastor, eu não consigo. Pastor, é tão difícil. Pastor, eu tento. Eu começo uma semana boa, orando, conversando com Deus. Eu começo bem, mas quando chega na quarta-feira, eu já começo a me descuidar. Quando chega na sexta, eu nem lembro que existe Deus direito. Então, quando você lembrar de conhecimento, lembre-se, relacionamento, lembre de uma coisa. Deus te conhece primeiro. Ele nos conhece, ok? Se relacione com Ele, converse com Ele, você vai confiar nele. Ore, gaste tempo com leitura bíblica, leia com seus filhos, deixem seus filhos verem vocês lendo. Quando você vai ler, não fica só lá no seu quarto com o abajurzinho, na sua cama, leia na cozinha, na frente dos seus filhos, para eles verem você lendo a Bíblia. Quando ele estiver perto, leia em voz alta para eles ouvirem, mas leia a Bíblia, ore com eles, ore em voz alta, não faça só você sozinho, mas chame eles, orem com os seus filhos para eles te verem orando. Se relacione com Deus e tenha certeza, Ele nos conhece. A segunda coisa é proximidade. Lembra que aqueles falsos profetas queriam afastar os cristãos de Paulo e da mensagem do Evangelho? O que tem afastado você de Deus? O que tem afastado você do relacionamento com Deus? Não seja ingênuo. Existem muitas coisas nas suas vidas que não te fazem bem. Existem muitos relacionamentos na sua vida que não te faz bem. Existem muitas situações que você permite na sua história e na sua vida que não tem te feito bem e nem feito bem para a sua família. O que tem te afastado de Deus? Pense nisso. Reflita. Rede social, alguma série da televisão, alguns amigos de não muita boa índole no trabalho. Não sei. Pense. Numere. Peça ao Espírito Santo para te ajudar. E se livre disso. Com pecado a gente não negocia. Pecado não é feito para a gente conversar. A gente corta. Corta. Você não vai dar conta sozinho. Por isso é bom estar em contato com Deus, relacionamento com Deus. Foi o nosso primeiro item. Proximidade com Deus e caráter de Cristo. Cristo está plenamente formado na sua vida? Como você anda, como você se comporta no seu trabalho, como você se comporta na sua vizinhança, no seu condomínio, como você se comporta dentro da sua casa. Quando seus filhos te veem, eles veem o caráter de Cristo? Como você se comporta entre os seus familiares, quando seu pai e a sua mãe te vê, eles veem em você o caráter de Cristo? Com as propostas que nós sofremos dia a dia, no seu trabalho, quando seus colegas estão lá contigo almoçando, eles veem em você o caráter de Cristo? Mais uma vez, não adianta você se esforçar, você não vai conseguir sozinho. Como você vai conseguir ter o caráter de Cristo? Tendo proximidade e conhecendo a Deus. O apóstolo Paulo, quando monta isso para a gente, ele monta numa escala. Ok? Você só vai ter o caráter de Cristo se tiver proximidade com Deus. E só vai ter proximidade com Deus se conhecê-lo. Por isso a gente precisa conhecer a Deus,
estarmos próximos a Ele e assim vivermos com o caráter de Cristo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai amado, Deus bendito, obrigado, Senhor. Obrigado por essa carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Aquilo que os Gálatas viveram foi complicado para suas vidas e suas histórias, Deus. Mas nós agradecemos a sensibilidade de Paulo em ter percebido e escrito para eles. Graças a isso, Deus, hoje nós temos um modelo diante dos nossos olhos. Muito obrigado, Senhor. Pai amado, nos ajuda a te conhecer. Nos ajuda, Deus, a sabermos quem o Senhor é. Conhecendo a Ti, Senhor, nós podemos confiar no Senhor. Conhecendo a Ti, Pai, nós vamos saber que o Senhor vai cuidar das nossas vidas, dos nossos filhos. Conhecendo a Ti, nós vamos saber que o Senhor não vai deixar nada faltar em nossas vidas, Pai. Conhecendo a Ti, Senhor, quando estivermos diante de nós a oportunidade de fazermos algo que é mal, que vai prejudicar a nossa família, que vai prejudicar o nosso emprego, a gente tem força, Deus. Quando nós conhecemos a Ti, estamos relacionados com Ti, estamos ali, Senhor Deus, ouvindo a Tua voz constantemente, nós vencemos, Pai. Nos ajuda a Te conhecer, Senhor. Nos aproxima do Senhor, Pai. Essa proximidade seja constante, seja integral, Deus, seja que nós queremos estar perto do Senhor, Pai, constantemente, não só nos momentos de culto, Pai, mas quando passamos por momentos difíceis lá no trabalho, Deus, que a gente consiga, Pai, fechar os olhos e fazer uma prece por entendermos que o Senhor está próximo de nós, Pai, próximos da Tua palavra, que as histórias do Evangelho sejam fáceis de falarmos, Pai. Conhecemos Suas parábolas, conhecemos a Sua dor, sabemos daquilo que o Senhor fez por nós. Não permita, Senhor Deus, que situações mundanas, corriqueiras, desviadas, histórias ruins nos afastem de Ti, Pai. E assim, Deus, através da Tua graça, do Teu amor, que o Senhor preencha a nossa vida completamente com Cristo Jesus. Que o nosso falar, que o nosso andar, que a nossa postura diante das pessoas, dos nossos filhos, lembrem o caráter de Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos ficar em pé, queridos? Essa música que vocês estão ouvindo aqui é a música que nós vamos cantar. Perto eu quero estar, junto aos Teus pés. Possamos sentir prazer de nos relacionarmos com Deus, sentir prazer de tê-los perto da gente.